Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Galera, o Bernardo Lopes, do canal B Matemática, criou uma corrente envolvendo os vloggers do YouTube. Se chama Corrente dos Ídolos, onde a pessoa que foi acorrentada fala dos seus ídolos na música, no cinema, no esporte e na literatura. E no final, o acorrentado passa a bola para frente e escolhe outras 4 pessoas para fazer parte dessa corrente. O Bernardo acorrentou o Nelson Machado e o Nelson Machado me acorrentou. E eu quero aproveitar para mandar um abraçaço para o Nelson Machado e aproveitar também para parabenizar o Bernardo, que criou essa corrente, até porque está sendo bem divertido ver essa galera do YouTube falando sobre os seus ídolos. Essas correntes de internet normalmente são bem bestinhas, mas eu gostei dessa corrente porque ela oferece uma oportunidade de diálogo diferente entre o público e os vloggers. Falar dos ídolos mostra um lado mais pessoal dessa galera que produz conteúdo para o YouTube. Pensando assim, estamos diante de uma boa oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais deste pequeno pássaro que vos fala. E claro, das pessoas que já foram acorrentadas e daquelas que ainda serão. Vamos lá! Seres humanos pode parecer besteira, mas esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz. É sério, eu tenho uma dificuldade muito grande de colocar as minhas preferências numa lista numérica e hierárquica. E a minha grande dificuldade em fazer essa lista de ídolos é saber que amanhã eu vou ter uma lista completamente diferente. Mas é assim mesmo, mexer com a subjetividade é sempre muito difícil. Gente, eu não estou aqui impondo regras para vocês, dizendo que meus gostos estão acima dos outros, ou definindo o que deve ser bom ou ruim. Eu estou só falando da minha subjetividade e expondo aquilo que eu gosto. E ainda tem mais uma ressalva. Eu não curto idolatria, nem de divindade, nem de pessoas. Então eu vou usar o termo ídolo, mas não daquela concepção de devoção absoluta, onde você tira valor de si para atribuir esse valor ao outro. A semântica de ídolo que eu estou usando aqui está no campo da forte admiração, beleza? Sem mais delongas, ídolos da música. Como diria o velho Nietzsche, sem a música, a vida seria um erro. Na música brasileira, eu vou destacar 3 ídolos e no terceiro lugar, eu coloco Nelson Gonçalves. Nossa, mano, Nelson Gonçalves. Bom, eu adoro a voz do Nelson Gonçalves. É um timbre que me acalma muito. Eu sei que é meio bizarro um cara da minha geração curtir Nelson Gonçalves. Mas, mano, música boa não envelhece. Não é difícil me flagrar ouvindo Nelson Gonçalves num sábado à tarde. E no segundo lugar, eu vou colocar os Mamonas Assassinas. Eu dou esse espaço para eles porque é a banda mais divertida da história da música brasileira. Ninguém nunca foi explosivo, criativo e original como os Mamonas. Você pode mostrar as músicas deles para um moleque de 10 anos e provavelmente o moleque vai curtir. Parece que Robocop Gay foi gravada há 2 semanas e foi feita para zoar com esses pastores caretas de hoje. E esse é o barato dos Mamonas Assassinas. As músicas deles nunca ficam com aquela cara de música da geração anterior. E em primeiro lugar, no cenário brasileiro, eu vou colocar Gabriel Pensador. Eu gosto de Gabriel por causa da versatilidade. É um rapper que fala de todo tipo de assunto, manda muito bem nas rimas e as letras dele sempre valorizam a diversidade da cultura brasileira. O mundo do rap é muito cheio de ódio, mas o que eu gosto nas letras do Gabriel é que ele desperta o senso crítico sem trazer essas mensagens rancorosas. Vocês viram aí que eu sou bem eclético, eu curto desde Nelson Gonçalves a Gabriel Pensador. Mas claro, mesmo sendo bem eclético, tem um gênero que me agrada mais que os outros. E a menina dos meus olhos é o metal. Eu tenho mais de 68 GB de metal no HD. Então eu tentei fazer uma escala hierárquica das bandas que eu mais gosto. Mas mano, isso é impossível pra mim. A minha consciência vai pesar por eu não ter escolhido a banda A ou B. Se eu fizer um top 5 das bandas, eu tenho certeza que eu vou me arrepender amanhã. Então desculpa aí, Bernardo,
eu vou fugir dessa classificação de ídolos, né? Eu vou fugir desse lado pessoal, assim, e vou fazer uma classificação de músicas. Eu vou fazer um top 5 das músicas que eu mais gosto dentro do universo do metal. E em quinto lugar, eu coloco Two Winters Only, do My Dying Bride. É uma música bem triste, mas tem bastante profundidade. O dedilhado da guitarra me desperta uma introspecção com sabor de despedida. Essa é uma música que eu uso para saborear a saudade das pessoas que eu nunca conheci. Em quarto lugar, eu vou colocar The Silent Enigma, do Anathema. Também é uma música triste, mas ela traz uma dor diferente, tá mais voltada pro lado conjugal. Toda vez que eu sinto uma dorzinha de cotovelo, eu ouço essa música. Ela é realmente muito sofrida e o cara canta praticamente chorando. Normalmente as pessoas tentam fugir desse tipo de dor, mas eu não. De certa forma, eu ouço essa música para mergulhar profundamente na minha própria dor. Isso parece estranho, mas, ao meu ver, é um recurso para que eu me conheça melhor e, claro, faz essa dor passar mais rápido. Em terceiro lugar, eu vou colocar Raven Knows, do Arch Enemy. Sei lá, é complicado falar dessa música. Eu poderia resumir dizendo que ela expressa toda a agressividade que eu sinto dentro de mim. É claro que existem várias outras músicas de várias outras bandas que também mexem com essa agressividade, mas Raven Knows é sem dúvida a mais foda. Em segundo lugar, eu trago uma música bem calminha, chamada Windmill, do Halloween. Essa música expressa muita pureza, paz e esperança. Até porque tá na voz do Michael Kiske. E se estamos falando de ídolos, eu posso colocá-lo como o melhor vocalista que eu conheço. O timbre da voz dele é muito macio e no heavy metal normalmente tem muito agudo e essas vozes ficam meio enjoativas, né? Muito falsete. Com ele não acontece isso, é uma voz macia, suave, muito agradável, muito pura, na verdade. Então eu realmente nunca fico enjoado de ouvir a voz do Michael Kiske. E o primeiríssimo lugar eu deixo para Birth of Venus Illegitima, do Therion. Cara, eu acho essa música muito bonita. Ela tem o potencial de me levar para outra dimensão. Eu fico ouvindo com os olhos fechados e, cara, eu chego a perco a noção do tempo. Eu sinto como se estivesse em outra civilização, em outra sociedade, algo realmente transcendental. E isso aí é uma característica do Therion. Eles têm essa capacidade de fazer músicas com esse poder sobrenatural. E o Therion carrega consigo esse plano de fundo mitológico. E, mano, eu mergulho muito fundo nesse universo épico dos caras. Agora falando dos ídolos do esporte. Cara, na moral, eu não tenho uma admiração diferenciada pelos esportistas. Mas como eu tenho que citar alguém, eu fico com o Michael Jordan. Não porque eu esteja copiando o Bernardo, mas porque a gente compartilha esse gosto, nós temos essa preferência em comum. Sobre o Jordan, eu faço minhas as palavras do Bernardo. Se você não viu, confere lá o vídeo do Bernardo que ele explica direitinho quem é Michael Jordan. Nos esportes da mente, o meu ídolo é um cara chamado Garry Kasparov. Beleza, eu sei que ele foi batido pelo próprio discípulo dele, ele já não é mais a maior estrela do mundo do xadrez, mas eu admiro bastante esse cara, porque ele era o homem a ser batido na época que eu me apaixonei por xadrez. Eu estava ali na 8ª série, o professor de educação física estimulou a gente a jogar xadrez, fiz um campeonato na escola. E aí eu passei a jogar tipo 7, 8 horas de xadrez todo dia, né? Foi um período onde eu estava realmente muito envolvido com esse jogo, né? Um esporte da mente. E o Garry Kasparov ali em 2000, 2001 era simplesmente a maior máquina do xadrez no mundo inteiro, né? Então ficou aí essa lembrança, né? Ficou como um ídolo na minha memória de adolescente e permanece até hoje. Seres humanos, vamos adiante. Ídolos do cinema. Eu sei que eu vou decepcionar muita gente com essa postura, mas assim como no esporte, eu não tenho uma admiração diferenciada pelas pessoas envolvidas no mundo da teledramaturgia. Eu não tenho uma admiração especial por pessoas da televisão, das séries, do cinema. Não tenho. Eu não sou aquele cara que fielmente vai pesquisar o nome de todos os atores envolvidos naquele filme, a direção, né, as pessoas que estão por trás das câmeras. Eu
não ligo muito pra isso, eu só quero assistir o filme. Mas é claro que quando o filme chama muito a minha atenção, eu vou dar uma pesquisada nos detalhes que estão por trás das câmeras. Todavia, eu não gosto desse estrelismo por trás do mundo do cinema. E isso tá ligado com aquela questão de idolatria que eu falei lá no começo do vídeo. Mas eu admiro algumas pessoas desse meio. No Brasil, eu dou destaque para o Wagner Moura porque ele é um ator completo, né? Ele interpreta todos os tipos de papel muito bem. Ele vai da comédia ao drama muito bem. É aquele cara que você enche a boca para dizer que dá vida ao personagem. Você pega um Capitão Nascimento, você pega qualquer outro personagem que ele tem interpretado e você vê que aquilo ali não é o Wagner Moura. Aquilo ali é a personificação do personagem. Personificação do personagem ficou foda, né? Mas o que eu quis dizer é que ele sim, ele dá vida aos personagens. Lá fora, no cinema internacional, eu vou dar aqui um prêmio de consolação pro Leonardo DiCaprio. Olha aí, cara, você não ganha Oscar, mas pelo menos figura como o melhor ator internacional na minha lista. Grandes merdas, né? Dos diretores, o que mais me agrada é o Quentin Tarantino. Diga-se de passagem, quando eu tinha meus 15 anos, eu assisti Kill Bill e achei uma bosta. Mas, ironicamente, hoje eu adoro o Kill Bill, adoro os filmes do Tarantino. Eu acho que o que aconteceu é que eu não tinha bagagem para entender o estilo do cara, o jeito peculiar que o Tarantino faz seus filmes. Nos filmes do Tarantino, a trilha sonora é totalmente desconexa, tipo, as emoções que aquele som tá narrando não tem nada a ver com as emoções das imagens, sabe? São momentos diferentes, mas isso é realmente bem interessante de se ver. Ele tem enquadramentos de câmera bem peculiares, pegando por cima. Ele sempre faz vários easter eggs com os personagens. Ele pega o mesmo ator e coloca para interpretar 2 ou 3 personagens diferentes no mesmo filme. Outra marca bem característica do Tarantino é a violência excessiva, sangue jorrando, tripas para todos os lados. E uma outra característica que eu acho bem peculiar na direção do Tarantino é o uso de diferentes idiomas, né? Filme hollywoodiano, você vai ver em inglês, ponto final. E ele não tá nem aí para isso, coloca trechos longos de conversação com outros idiomas, né? O que é uma coisa rara de se ver em Hollywood. Enfim, o cara tem a marca dele e para mim, dos diretores, é o mais top. E finalmente, os meus ídolos da literatura. Em terceiro lugar, eu vou colocar Gregório de Matos, não por ter sido genial. A obra dele não é nada grandiosa. Eu vou colocar ele nessa posição por ter sido um baita de um pervertido em pleno século XVII. Não é à toa que ele recebeu a alcunha de Boca do Inferno e eu simplesmente adoro a ousadia desse cara. Teve uma ocasião que uma freirinha desbocada chamou o Gregório de Matos de Pica-Flor. E por causa disso, ele escreveu um poeminha pra ela. Eu vou ler aqui pra vocês, se liga aí. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber, se no nome que me dais, metei a flor que guardais. No passarinho melhor. Caralho, velho, tá difícil de ler aqui. Pera aí. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber, se no nome que me dais, metei a flor que guardais. No passarinho melhor. Se me dás este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Bom, ser ousado e afrontar a moralidade cristã em pleno século XXI é moleza. Volta lá no século XIX para falar as barbaridades que esse camarada falava. Aí eu quero ver. Segundo lugar. Agora eu vou buscar um cara lá da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, do século V a.C. O meu segundo lugar fica com Sófocles. Eu sei que Shakespeare escreveu tragédias muito mais complexas do que as de Sófocles. Mas, convenhamos, a literatura, a arte renascentista como um todo, não existiria sem as bases da arte grega. Diga-se de passagem, os gregos do século V a.C. criaram as bases conceituais para o gênero trágico. E eu dou muito valor naquilo que é pioneiro e original. Sem Sófocles,
Shakespeare não existiria. Mas o meu apreço pelo Sófocles se dá por causa de uma pesquisa que eu fiz em cima de um de seus livros, o Édipo Rei. No meu TCC, eu fiz uma análise do discurso mitológico dentro da narrativa do Édipo Rei. Então eu acabei me aproximando muito do Sófocles por causa disso. Beleza, galera? Em primeiríssimo lugar, eu vou colocar nada mais nada menos que Miguel de Cervantes. Para mim, esse cara é um gênio e Dom Quixote é um livro que todo ser humano da face da Terra deveria ler. Mas é claro, não entregue este livro para adolescentes ou pessoas que não têm o hábito da leitura começarem por ele, né? Se você colocar esse livro, Dom Quixote, para um adolescente de ensino médio, dificilmente esse moleque vai gostar. Se você me desse Dom Quixote para ler quando eu estava no ensino médio, eu ia cuspir nesse livro, né? Então, o ideal é fazer essa leitura com certa bagagem literária, porque aí você vai perceber o quão deslocado do seu tempo estava o Miguel de Cervantes. A crítica literária tem muita dificuldade para classificar a obra de Miguel de Cervantes, porque você vai ver que ele está deslocado, ele não se enquadra nas características da arte renascentista e também vai muito além do barroco. Se você observar bem, vai encontrar características do modernismo dentro de uma obra super antiga, né? Sem contar que a narrativa dele trouxe uma ironia muito sutil, bem sofisticada linguisticamente. Então tá aí, eu tiro meu chapéu para Miguel de Cervantes, gênio da literatura, e recomendo bastante. Chegou a hora de acorrentar mais 4 pessoas. Galera, eu escolhi um grupinho que dificilmente vai aderir à corrente, mas não custa nada tentar. O meu primeiro acorrentado é o Clarion. Se vira nos 30, Bruno. O meu segundo acorrentado é o Davi Airola, do canal Papo de Primata. Fala aí, seu primata, quero conhecer seus ídolos. O meu terceiro acorrentado é o Hugo Cafasso. Não tem desculpa não, Hugão. Arruma um tempo aí e grava essa porra. Bom, eu não tenho contato com essa quarta pessoa que eu escolhi, mas eu admiro bastante o trabalho dela. É uma pessoa muito simpática e transmite uma energia muito boa. A minha quarta acorrentada é a Júlia Jolie. Então, mocinha do inglês, quais são os seus ídolos? Seres humanos, eu sei que o vídeo ficou enorme, vocês têm gostos diferentes, mas essa corrente dos ídolos serviu pelo menos como uma sugestão de entretenimento, né? Eu vou colocar aqui embaixo o link das músicas que eu citei lá no começo, vou colocar também o link do canal do Bernardo, que criou a corrente, o link do canal do Nelson Machado, que me acorrentou, e o link do canal dessas 4 pessoas que eu acabei de indicar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Um forte abraço a todos e falou!